Leitura Epístola São Paulo, Tito 2, versículos 11 e 15. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens, e ensinou-lhes que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda na glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo digno de aceitação, cheio de zelo pelas boas obras. Diz e exorta essas coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 21. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Em nome do Padre Jair e toda a família BV, desejamos a todos um feliz ano novo, cheios das bênçãos e graças do céu. Falei antes na momento da adoração que que aqueles que tomam parte no canto do Tedel podem alcançar a indulgência plenária nas condições clássicas da igreja. Confissão, 8 dias antes ou após. Comunhão, oração, rezar pelas intenções do Sumo Pontífice, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E no momento no ato do Tedeum, ao cumprir esses atos, deve estar em estado de graça, né? Tendo confessado e tendo afastado do pecado, mesmo do pecado venial. Então, portanto, a confissão, 8 dias antes ou depois, a comunhão e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Sumo Pontífice. Sempre é oportuno repetir. As intenções do Sumo Pontífice são a exaltação da Igreja, segundo, a propagação da fé, terceiro, a extirpação da heresia, quarto, a conversão dos pecadores, quinto, concórdia entre os príncipes cristãos e sexto, os outros bens do povo cristão, do povo fiel. Essas são as intenções do Sumo Pontífice. São intenções definidas. Hoje, festa da circuncisão do Senhor, seguindo a lei, seguindo o que está determinado ali na lei de Deus, tanto no Levítico 12:13 como no Êxodo também 12:13 também. Está ali prescrito que o nascido, a mulher tendo dado à luz, se for o homem, sendo homem, depois de 8 dias, a criança deve ser aplicada a circuncisão. E com mais 33 dias em que a mulher deve concluir o tempo do que ele se definiu como a impureza. Fim dos quais a mulher deve oferecer ali o resgate no caso do filho, sendo varão, deve oferecer no templo o resgate de 5 ciclos. A circuncisão tinha uma função de sacramento,
né, o sinal sensível, o sinal, o que é o sacramento? Sinal sensível e eficaz da graça. Então, Nossa Senhora, esse sacramento, né, essa lei tinha uma força ali de sacramento, né, na antiga lei. E qual era a graça? A graça da consagração a Deus. É isso que vem significar, que vem ser a circuncisão. A consagração a Deus. Aquele que recebia a circuncisão estava consagrado a Deus. Mas depois, lá na frente, no Santíssimo, já na nova lei, aí sim vem o batismo, em que vai a pegar o pecado original e nos torna filhos de Deus, tornando aquele que recebe o sacramento do batismo filho de Deus. E como nós há pouco refletimos, o primeiro passo para a santificação é o cumprimento da lei. Então, a Sagrada Família, claro que queriam cumprir a lei de Deus. É humildade e obediência à lei de Deus. Deus mandou, se cumpre, se faz. Não havia por que eles pensarem em... Não. Eles que eram como os santos que são, achar que estavam dispensados de alguma forma. Não, a lei de Deus é essa, vamos cumprir. E no Evangelho fala que quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Então, esse foi colocado o nome o nome do Filho da Santíssima Virgem de Jesus, como tinha sido indicado. Jesus Cristo, Salvador ungido. Esse nome que nos traz tanta paz, tanta alegria. Só a lembrança desse nome nos transmite paz, alegria, a esperança do céu. Mas esse nome também é um nome terrível, que afugenta os demônios, né? E os homens maus também. A lembrar que Santa Joana d'Arc, no momento em que foi queimada, né? Foi condenada à fogueira, ela ia caminhando em direção à execução. Curiosamente, o bispo Pierre Cochon chorava, ele que condenou a Santa Morte. Ela sobe ali, é amarrada na estaca, né? E enquanto está sendo isso, os soldados recebem ordem de começar a incendiar a fogueira. E enquanto ela é queimada, ela diz: Jesus, Jesus, Jesus. E vai falar o nome de Nosso Senhor até ficar sufocada pelas chamas, né, pela fumaça, pelas chamas. E quantos, né, São Santo Inácio de Loyola coloca o nome da instituição religiosa dele de Companhia de Jesus. Curiosamente, quantos que ao morrer pronunciaram o nome de Jesus na última hora, né? Aquele conquistador do Peru, né, Francisco Pizarro, ele não era boa pessoa, não. E no momento do conflito, né, com os inimigos dele, atingem ele com a espada,
naquelas conquistas em Lima. Ele é o fundador da cidade de Lima. E ele, nas guerras da conquista, ele é atingido na garganta com a espada e o sangue começa a jorrar. E ele pede ali um padre. Ele sabia que ia morrer. Era um grande pecador, mas tinha fé. E ali ele pede um padre. Traga um padre, eu vou morrer. Traga um padre. E ele foi atendido ali. E as últimas palavras dele foram: Jesus, Jesus. Assim é a história da igreja. Grandes pecadores e grandes conversões. Enfim, não me estendo muito. Nós estamos começando agora o novo ano, né? Infelizmente, o, o trabalho da revolução, da destruição da sociedade católica, do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, proporciona festas tão horríveis como essas que, infelizmente, nas grandes cidades, nos locais públicos, nesse momento, praticam os seres humanos, né? Começar o ano cometendo pecados horríveis, péssima maneira de começar o ano. Triste isso. Financiado, né, pelo Estado. Os nossos governantes querem isso. Mas nossos governantes são marionetes. Existe um poder oculto que manda que eles façam assim e pronto. Então vemos o triste episódio do retorno do paganismo. As mesmas festas pagãs, mesmas. Essa prática de ir para a beira do mar, para jogar presente para a sereia. A sereia é um demônio. Então voltamos ao culto ao demônio. No passado, os vizinhos dos judeus adoravam Moloque, né? Tá aí de novo o Moloque mesmo. Que era um demônio, né? Sendo adorado novamente. Diante dos nossos olhos. É triste ver isso. Mas enfim. As portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja. Então, aqui estão os fiéis. E em muitos lugares do mundo, muitos fiéis nesse momento estão nessas horas dedicados à oração, pedindo ao Nosso Senhor as graças para o ano que começa. Então, cabe a nós, católicos, pararmos para analisar um pouco como foi o nosso ano, o ano que passou, em que coisas nós nos vencemos, quais virtudes adquirimos. É preciso parar um pouco para analisar isso. Qual foi o nosso progresso espiritual? Qual foi o quanto nós progredimos no amor a Deus, no amor à igreja? É preciso parar um pouco para analisar isso. Qual foi o nosso rendimento no ano que passou? É preciso analisar isso com atenção. Segundo, ao percebermos quais foram as nossas falhas, quais foram as nossas dificuldades, em que coisa nós vencemos, em que coisa nós somos vencidos também, traçar novo plano para o ano que começa, nesse momento. Traçar e cumprir. Também não indico que ninguém se encha de atividades, de resoluções. Tem que se tomar muitas resoluções e que muito abarca, pouco aperta. Então, é preciso analisar em que coisas estamos falhando. Por exemplo, eu posso dar aqui já alguns exemplos. A maneira como nós tratamos o próximo, nossas exigências, somos
cobradores do próximo, né? Nós gostamos de criticar o outro, falar mal do outro. Quantas vezes caímos nessa falha? Como vai a nossa vida de oração? Como vai o Santo Rosário? Qual o tempo que nós dedicamos à oração? Nossa maneira de vestir, nosso bom exemplo. O cristão é o exemplo, deve ser exemplo. Nós religiosos, nós sacerdotes, nós fiéis, cada qual no seu segmento, deve olhar isso com atenção. Em que coisas nós estamos falhando nesses pontos? Os que são pais de família, mães de família, como está a relação entre os casais? Quem é a esposa? Qual a sua relação com o seu esposo? O quanto você se dedica ao seu esposo? O quanto o esposo está preocupado com a sua esposa, seus filhos? Qual a dedicação? Em que coisas estou falando na educação das crianças? Tudo deve ser analisado com calma, com atenção e tirar novas resoluções, estabelecer novas resoluções para esse ano que começa. Os jovens, qual é a sua atenção, qual é a preocupação que você tem com a sua vocação, que vocação você vai seguir? Os jovens não vão poder ficar o tempo todo mudando de vocação. Ele deve estabelecer uma vocação e seguir, porque a vida é curta, não há tempo para ficar pensando tanta coisa. Nem vai e vem, não pode ser. Então, os jovens as moças, né, devem ter maior respeito, devem analisar em que coisa precisa melhorar. Os rapazes também. Então, os que estão, as relações entre os filhos e os pais. Qual o grau de respeito, de obediência? Tudo isso deve ser analisado com atenção. Para nos iluminar, Santo Tomás de Aquino estabelece alguns conselhos para se alcançar a sabedoria. Podemos tirar daqui já boas resoluções para o ano que começa. Primeiro, Santo Tomás de Aquino diz: não vos lanceis de pronto ao oceano antes de entrar pelos riachos e córregos, pois é conveniente que do mais fácil desenvolva para o mais difícil. Esse é o primeiro conselho que ele dá. Então, do mais fácil para o mais difícil. Já está aqui um parâmetro para nossa resolução desse ano. Então, segundo, sede lento em falar e para se envolver em conversas. Ser lento no falar e lento em se envolver em conversas. Terceiro, conservar pura a consciência. Quarto, dedicar-se à oração. Quinto, mostrar-se amável com todos. Sexto, não queiras andar investigando os atos alheios, a vida dos outros. Sétimo, não seja demasiadamente íntimo de ninguém, pois o excesso de familiaridade gera o desprezo. Oitavo, não participe de maneira alguma nas palavras e obras dos homens do mundo. Não se envolva com as coisas do mundo. Nono, fugir
do excesso de atividade. 10º, seguir o exemplo dos santos. 11, entender o que se lê e o que se escuta. Entender bem o que se lê e o que se escuta. 12, esclareça sempre suas dúvidas. E 13, mas não queira saber, entender as coisas que ultrapassam a vossa capacidade. São esses os conselhos que São Tomás dá para aqueles que querem alcançar a sabedoria, a ciência. Podemos tirar daqui boas resoluções para o ano que começa. Desejo a todos um ano novo, cheio das graças de Deus. Peço também a todos que, ao rezarem o Santo Rosário, durante todo esse ano, incluam sempre no Santo Rosário a Santíssima Virgem, que era nos livre do castigo do comunismo. Ela pode. Irmã Lúcia diz, não existe problema nenhum, nem material, nem espiritual, das famílias, das nações, que não se resolva com a oração do Santo Rosário. Ela diz também o seguinte, que a Santíssima Virgem concedeu ao Santo Rosário, na nossa época, uma força nova, de modo que não há problema nenhum que não se resolva com a oração do Santo Rosário. É preciso rezar pelo Brasil, pela nossa pátria. O perigo é grande, os inimigos realmente tomaram o poder, não venceram a eleição, eles ganharam, eles tomaram o poder. Mas eles não são, eles se acham os donos do mundo, mas eles não são os donos do mundo, porque é Deus que nem escreve a história. Pois peçamos a Nossa Senhora que nos livre do castigo do comunismo, no nosso país, no mundo, que ela nos conduza esse ano, nos coloque debaixo de sua proteção, do seu manto sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.